Olá, alunos do oitavo ano. Hoje a gente tem mais um vídeo do nosso conteúdo, nossos estudos de história. Então, na última aula no último vídeo que eu gravei para vocês, eu falei sobre o Império de Napoleão Bonaparte na França. E para dar sequência hoje nas atividades, vamos perguntar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil durante a Revolução Francesa e durante o Império Napoleônico. Que nós estávamos focados aqui no continente europeu, certo? Mas e em relação ao continente americano, em relação ao Brasil, o que estava acontecendo nessa mesma época? Então esse é o tema da aula de hoje. Então, o que estava acontecendo? O contexto do Brasil era que ele era uma colônia de Portugal. Ele não era uma nação, ele não era um território, um país independente. Ele servia como uma colônia que entregava suas riquezas aos seus colonizadores que levavam para Portugal. Quem trabalhava nessa colônia Brasil, em sua maioria, eram africanos escravizados trazidos à força da África. Então, estava em vigor um sistema escravista. E as elites que comandavam os negócios, o trabalho aqui no Brasil, elas estavam insatisfeitas. Havia uma insatisfação com o governo português, pelos motivos que falarei para vocês. Então, ao mesmo tempo que a Europa havia passado pela Revolução Francesa, estava Napoleão Bonaparte no poder, na França. Né? Portugal era uma monarquia também, era a monarquia que colonizava o nosso território Brasil. Né? Os trabalhadores vinham da África na condição de escravizados e vinham para aqui para o Brasil e também para outros países da América, porque a escravidão não foi somente aqui. Ok? Então aqui vemos uma imagem de trabalhadores escravizados numa mineração de ouro. Então, por que havia essa insatisfação com o governo português? Tá? Tem relação com a exploração do ouro, lá em Minas Gerais. Então, o nome desse movimento foi a Conjuração Mineira. Em outras palavras, pode ser chamado também de Inconfidência Mineira. Né? Inconfidência significa uma conspiração. Então, uma conspiração contra a coroa portuguesa. Então, em Minas Gerais, coloquei um mapa do Brasil com destaque para o estado de Minas Gerais. Isso aconteceu numa cidade histórica, que hoje em dia é muito visitada, essa cidade chamada Ouro Preto. Então, onde ocorreu? Na capitania de Minas Gerais, atual estado de Minas Gerais. Okay? Na época não tínhamos essa divisão dos estados brasileiros. O Brasil nem tinha o mesmo território que tem hoje, era diferente essa configuração territorial. Ela aconteceu no final do século XVIII e foi uma revolta que ocorreu contra a alta cobrança de impostos e contra o domínio português, e defendendo uma independência da região, visando a separação de Minas Gerais do governo português. Tá? Em relação aos líderes dessa revolta, haviam vários, mas um que a gente ouve falar bastante é o famoso Tiradentes, que foi considerado o mártir da Inconfidência Mineira. Ok? Em relação a como ocorreu o desfecho dela, como ela acabou, tá? Eu vou deixar para vocês lerem os detalhes a respeito disso no arquivo que foi preparado para vocês, que é esse aqui. Então, um texto explicativo, e aqui vocês vão encontrar o desfecho, como ocorreu até chegar na execução do Tiradentes e o porquê foi escolhida essa sentença da execução dele, da morte de Tiradentes pela coroa portuguesa. E as atividades. Número 1,
vocês têm que copiar no caderno a alternativa correta entre A, B, C e D. A questão 2, a questão 3 e a questão 4 são de responder. A número 5 de completar. E a número 6, observar a imagem abaixo e escrever uma frase com a sentença dada a Tiradentes e o motivo dela. Essa imagem ela é muito conhecida. Eu coloquei links aqui. Quem quiser assistir curiosidades, ler curiosidades sobre essa pintura ou assistir um documentário sobre a Inconfidência, podem acessar esses links. Vamos acessar isso aqui sobre a pintura, que é o Tiradentes esquartejado. Então, ela tem muitos elementos, há muitos elementos impregnados nessa imagem, como por exemplo, a figura de Tiradentes lembra muito a figura de Jesus Cristo, mas não se sabe exatamente como era a fisionomia de Tiradentes, não se tem nenhum registro, porque essa pintura ela foi feita mais de 100 anos depois da morte de Tiradentes. Ela não é do contexto da Inconfidência Mineira, porque havia um interesse em considerar o Tiradentes um mártir, como se fosse um líder, um herói revolucionário que deu a sua vida pela Inconfidência Mineira. É uma referência a Jesus também, né? Jesus crucificado que, segundo a tradição católica, deu sua vida por amor às pessoas. Então tem outras curiosidades em relação ao motivo do braço estar estendido dessa forma. Vocês podem ler aqui, referência a outras obras de arte. E uma grande curiosidade também é que essa figura, ela possui, os elementos dela todos juntos formam a bandeira do Brasil. Então uma imagem que representa a idolatração de símbolos pátrios da época que ela foi pintada, como uma forma de escolher líderes da história do Brasil que representassem os ideais da nação brasileira. Então são muitas curiosidades que vocês podem ler acessando esse link, ok? E fica a dica também para vocês, quem quiser acessar, como na última aula, o Google Maps, vocês podem fazer um tour virtual pela cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, da mesma forma, aproximem. E vocês podem usar essa ferramenta aqui do canto do Street View para fazer um passeio pela cidade histórica de Ouro Preto, onde aconteceu a Inconfidência Mineira, certo? Isso aí aqui do lado da igreja, devia ter saído de outro lugar, vamos ver onde é que vamos sair aqui. Então é isso, pessoal, fica a dica para vocês, espero que façam um bom trabalho, tá? E cuidem-se. Tchau.